Esse era um Amós, um homem simples, rude, nunca frequentou uma escola de profetas, nunca pôs os pés numa escola rabínica, e Israel já era uma bagunça. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Deus está aqui, tão certo como o Reflexão do dia. respiro, tão certo Jeremias 1, 5-8. que se levanta. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Tão certo como a manhã que Glórias ao grandioso Deus. na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei Eu quero ler hoje um profeta pouco conhecido, pouco falado. É o profeta Amós, que fica lá no Antigo Testamento. Ele é um chamado profeta menor, não porque ele seja menor, mas ele é menor porque ele escreveu menos. Menor no sentido de uma escrita menorzinha. São só 9 capítulos. Fica logo depois de Joel. Joel, Amós, Obadias. Se você está lá em Malaquias, volte. Então, Amós, capítulo de número 7. Os versículos 7 e 8. Quem aqui nessa congregação já mexeu em algum momento da sua vida com construção? Já levantou uma parede, já tentou levantar tijolo? Não precisa ser pedreiro profissional, não. Você já fez lá uma reforma em casa e disse: eu vou levantar essa parede. Levanta a mão aí para mim. Quantos aqui já fizeram isso? Muito bem. Quem já mexeu com construção sabe o que é um fio de prumo. Fio de prumo, para quem não conhece, é um barbante pendurado por um bloco, e embaixo do barbante tem outro bloco. O fio de prumo é que o pedreiro coloca em cima, e a parte de cima tem que ficar igual à parte de baixo. Porque se a parte de baixo ficar diferente da parte de cima, a parede está torta. Esse é um fio de prumo, muito usado por todo pedreiro, por todo ajudante de construção. E não é que Deus um dia usou um fio de prumo?
Nosso Deus já usou de tudo. Deus já usou de sarça ardente, Deus já usou de queixada de jumento, e Ele usou um fio de prumo para medir Israel. Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele me mostrou ainda isto, o Senhor, com um prumo na mão. Estava junto a um muro, construído no rigor do prumo. E o Senhor perguntou ao profeta Amós: o que você está vendo, Amós? Um prumo. Respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Chega. A parede está torta demais. Os altares idólatras de Isaac têm que ser destruídos. Os santuários de Israel, está tudo tão torto que tem que ser destruído. Tem que ser levado à ruína. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então, quando o pedreiro quer saber se a parede está sendo erguida, ele simplesmente pendura uma pedra, um bloco, num fio de barbante. E ele sabe que está torta. Seria redundante para mim, hoje, dizer para vocês e afirmar para vocês que nós estamos vivendo no Brasil o seu pior momento. O fio de prumo de Deus para o Brasil mostra que a parede está muito torta. Não é difícil também eu afirmar hoje, e nem é precipitado, eu dizer que nós estamos num dos momentos mais perigosos da humanidade. O simples aceno do presidente dos Estados Unidos em usar as palavras Terceira Guerra Mundial já é para todo mundo estar apavorado. Já é uma ameaça sem precedentes. Diante de tão grandes ameaças, o fio de prumo na parede da igreja merece ser considerado, ser levado em conta. Deus colocou um fio de prumo na própria mão e disse: eu quero que você, profeta, olhe para mim e veja que eu estou medindo o povo de Israel no meio da ruína do rei Jeroboão. Mas antes eu preciso dar para vocês um pano de fundo de quem foi esse Amós. Quem era esse Amós? Bem, Amós era um pequeno pecuarista, um pequeno agricultor, desses do sertão, desses lá do meu Ceará, que tem um chiqueirozinho no fundo do quintal, uma plantaçãozinha de mandioca ali. Se chover e no dia de São José vier um dia de chuva, ele planta um milho.
fica rezando para o mandacaru florescer lá na seca, porque se mandacaru floresce na seca, é sinal de que vem chuva no sertão. Esse era um Amós, um homem simples, rude, nunca frequentou uma escola de profetas, nunca pôs os pés numa escola rabínica. E Israel já era uma bagunça. Já era, na época de Amós, uma bagunça. Tinha rachado ao meio, teve uma guerra civil e havia, na verdade, dois Israel. Um se chamava Israel e outro se chamava Judá. O Israel tinha como capital Samaria e Judá tinha como capital Jerusalém. Então esse homem simples, da periferia, rude, que tropeçava no português, que não sabia nada da filosofia grega, de Aristóteles. Esse homem simples, chega um dia que diz que Deus está rugindo. Olha, claro, ele é um homem simples. Quem é que ruge? Quem é que faz rugido? É um leão. Ele diz, Deus está... É assim que Deus está com Israel. Está bufando de raiva. E esse homem simples, lá da periferia, esse homem simples lá do sertãozão, resolve profetizar em nome de Deus contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Era como se o seu Francisco, lá de Canindé, ou o senhor Cícero, que pegou o nome do padre Cícero, lá do Juazeiro do Norte, dissesse assim, eu vou profetizar contra a Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Israel, Brasil. Vou meter o Brasil nessa choça. Eu vou profetizar logo, eu vou pegar todo mundo de uma vez só. Está tudo errado. O fio de prumo está mostrando que está errado. Está errada a concentração mundial de renda. 6 pessoas, 1, 2, não é 6 forma de falar, não. 6 mesmo, meia dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas têm mais dinheiro do que mais de 120 países reunidos. Está certo isso? Fio de prumo está errado. Um míssil desses que a Rússia está jogando contra a Ucrânia custa mais de $1 milhão. Um míssil. Eu não tenho tempo aqui para tecer ponto por ponto o livro de Amós, são 9 capítulos. Vocês iam cansar e eu ia sair daqui 1h da tarde. Mas eu quero pensar alguns insights.
pegar, pinçar, como pegar com uma pinça, 1, 2, 3, insights do livro, da profecia, porque eu acredito que ela é necessária não só para a situação geopolítica em que nós estamos, mas para a situação nossa, pessoal. Primeiro, o profeta Amós, esse pecuarista, esse agricultor, esse cuidador de rebanhos, lembra que há níveis de decadência, que quando chega num certo nível de decadência, não importa se são 3 ou 4 pecados, ou 5. Está ruim de tudo. Entendeu? Quando a decadência, quando vai chegando a um nível de decadência, não importa mais se são 2 ou 3 pecados. Está ruim de tudo. Porque ele repete na profecia dele, depois eu quero que você leia em casa, quando ele diz assim, ó, por 3 ou 4 transgressões de Damasco, por 3 ou 4 transgressões de Tiro, por 3 ou 4 transgressões de Moabe, por 3 ou 4 transgressões. Está ruim. Eu vejo às vezes estatísticas aqui no Brasil que dizem assim, conseguimos diminuir o número de estupros de mulheres. O ano passado foram estupradas, sei lá, um número aí. Vou chutar aqui um número fictício. Foram estupradas 582 mulheres, mas este ano nós conseguimos reduzir para 562. O que importa para o nível de decadência, claro, para as 20 mulheres que deixaram de ser estupradas, foi ótimo. Mas para o nível de decadência do país, não importa se foram 250 ou 260, está destruído esse país. Conseguimos diminuir os moradores de rua. Antigamente nós tínhamos 62 mil pessoas morando na rua, e agora nós só estamos com 58 mil. Sim, claro, ótimo. Entre 62 mil e 58, claro que esse número aqui de pessoas, graças a Deus, mas para a realidade do Brasil não importa. O que importa é que os números estão mostrando que nós estamos sendo um país desgraçadamente corroído pela miséria, pelo abandono. Entenderam? Por que o fio de prumo de Deus está torto? Semana passada eu só dei um soco na cara da minha mulher, porque antigamente eu beliscava com um alicate. Antigamente eu torturava a minha mulher com um alicate, mas ontem eu só dei um tapa na cara dela. Graças a Deus. Que um tapa no rosto é menos do que um alicate, mas não importa. Porque o que importa é o nível de degradação humana que você vive. Graças a Deus, conseguimos parar com o garimpo ilegal na Amazônia, que estava destruindo vários rios, agora só estamos destruindo 6. O profeta lembra que a questão não é a redução
numérica. É o que a degradação daquele país indica. Mostra a degradação que a sua família mostra, a degradação que você está vivendo. Segunda coisa que eu quero mostrar para vocês: os pecados das nações vizinhas não são nem melhores e nem piores do que os nossos. Por favor, vamos parar com essa história. E Cuba? E a Venezuela? E os Estados Unidos? Você já pensou o que está acontecendo com os palestinos? A relativização do nosso mal, comparando com o dos outros, para que a gente pareça ser melhor, não melhora em nada. Eu não sou cubano, eu sou brasileiro. Tenho nada a ver com a Bélgica. Eu tenho a ver com a realidade brasileira, que é cruel, que é desumana, que é uma realidade racista, misógina. Sabe por que eu gosto de Amós? Porque ele é um cara assim, eu não sou profeta de profeta, eu nunca frequentei por escola de profeta. Sabe aquele cearense abusado que dá resposta abusada? Você faz uma pergunta e ele responde na lata. Tinha até um aí que viralizou, acabou de morrer, o seu como é que chama? Me ajuda aí. Hã? O seu Lunga, né? Seu Lunga fazia uma pergunta e ele respondia na lata, sem papas na língua. Eu gosto do profeta Amós porque ele é um Lunga do Ceará. Olha o que é que ele diz no capítulo 9. Versículo de número 7. Está com o livro de profeta Amós aí aberto? Capítulo 9, versículo de número 7. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. E aqui tem uma revelação que eu não tinha tido ontem, até ontem. Engraçado, já li a Bíblia um monte de vezes, de capa a capa. E pela primeira vez, ontem, primeira vez, eu vi isso. Eu tirei Israel do Egito, tirei os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Você sabe o que o profeta está dizendo aqui? Vocês, judeus, se gabam de que tiveram um êxodo, pois houve outros êxodos. Houve um êxodo dos filisteus e houve um êxodo dos arameus. E vocês, judeus, que se acham os melhores dos melhores, saibam que vocês não são para mim melhores do que os etíopes. E eu não preciso ensinar geografia para ninguém aqui, para que vocês saibam que os etíopes são negros.
Vocês, judeus, vocês, suecos de olhos azuis, vocês, alemães de raça ariana, vocês, americanos, herdeiros da grande democracia do Ocidente, não são melhores do que os nigerianos, do que os etíopes, do que os sudaneses, do que os moçambicanos, do que os piauienses. Terceiro, o pior pecado é aquele que nasce do desdém. Deixa eu popularizar a palavra desdém. O pior pecado é aquele que faz um homem ou uma mulher dizer: e daí? Está morrendo um monte de gente, e daí? Estão fazendo valas comuns para enterrar os mortos em Manaus. Eu não sou coveiro. O pior pecado é o que nasce do descaso, da falta de compaixão, da frieza de alma. O pior pecado é aquele que gera em homens e mulheres corações de pedra. E a maior conversão da Bíblia é transformar corações de pedra em corações de carne. Veja no capítulo 6 do profeta, os versículos 3 em diante. Vocês acham que estão afastando o dia mau? Vocês acham que estão afastando o dia mau? Mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Sabe por quê? Olha o desdém, olha o descaso, olha a falta de compaixão. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Está aqui o pecado de Israel. Faltam-lhe lágrimas. Eu ouvi essa história quando eu era adolescente, nem me lembro se é verdade ou não. Quer dizer, eu não me lembro não, eu nem sei se é verdade ou não. Que na Inglaterra, quando as pessoas eram condenadas à forca, um bandido era condenado a ser enforcado, eles designavam um pastor para acompanhar o preso entre a cela e o patíbulo, para colocar o nó da forca no pescoço do condenado. E naquele trajeto entre a cela e o patíbulo, o pastor foi lendo o livro de orações, o livro de rezas da igreja da Inglaterra. E que quando eles subiram, o carrasco colocou o capuz, colocou o nó no pescoço do condenado.
O carrasco perguntou e disse: o senhor tem uma última palavra a dizer? O carrasco disse: eu tenho para o pastor. Entre a cela e esse momento em que o nó da forca está no meu pescoço, o senhor leu um livro de rezas e não derramou uma só lágrima pela minha alma, que segundo a sua religião vai para o inferno agora. Uma só lágrima. O que lhe faltou, pastor, foram as lágrimas. Você sabe o que é que falta à igreja evangélica nesse país, no fio de prumo de Deus? Lágrimas. Comoção. E eu vou terminar. O caminho da restauração. Porque, claro, tem que ter o caminho da restauração, porque senão é só desgraça. O fio de prumo, Deus estende o fio de prumo, está tudo torto. O profeta fala, 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 e aí fica todo mundo dizendo: e agora, o que é que a gente faz? Deixa eu dar a resposta. O caminho da restauração de um povo não é religioso, mas é de engajamento social. Isso aqui é uma virada. Está tudo errado, o Brasil está indo para as cucuias, o mundo está na beira de uma guerra mundial, a economia está aos frangalhos, a reputação da igreja está no chão. O quadro é o pior possível. O que é que a gente vai fazer? Eu até sei, na cabeça de alguns de vocês, qual seria a resposta. Pastor, convoca um dia de jejum. Jejum de chocolate. Como eu não gosto de chocolate, então fica fácil para mim. Faz jejum de camarão. Está caro, eu não compro mesmo. Faz um jejum de bacalhau. Esse não, porque aí eu vou precisar do meu amigo Valmir fazer um bacalhau lá em casa e eu não quero fazer esse jejum, não. Não. Vamos fazer uma vigília de oração. Vamos ralar o joelho em terra. Quem sabe Deus, vendo o povo de joelhos a noite toda, salva o Brasil. Não. Olha o que o profeta diz no capítulo 5, versículos 21 ao versículo de número 27. Como restaurar? Capítulo 5, de 21 a 25. E ele começa o 21. Eu já ia começar a ler, eu digo, meu Deus, eu tenho que preparar a igreja. Porque sabe como é, né? É o seu Lunga, lá do Ceará. Ele vai dar na canela. Ele vai dar na canela. Olha o que Deus diz. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as assembleias solenes, mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som de suas canções e a música de suas liras.
Como é que conserta? É o próximo versículo. Em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Tem que consertar o que está acontecendo de injustiça, de um país de privilégios para poucos, porque senão nós vamos ficar de joelhos até o joelho da gente sangrar, e Deus do céu dizendo assim: eu odeio quando vejo vocês assim de joelhos. O fio de prumo de Deus está estendido. E agora compete a nós, se vamos ou se não vamos responder às demandas do nosso Deus. Amém. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.